Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu gosto muito desse cântico, porque de alguma forma ele me remete ao veganismo. Já que quando a gente fala dessa semente boa, a gente sim pode olhar para nossa linhagem enquanto ser humano, mas a gente também pode olhar para a Mãe Terra. E dessa Mãe Terra da onde a gente pode tirar todo o necessário para nossa vida, uma vida mais simples, uma vida mais sustentável, uma vida realmente de acordo com os anseios da alma. Anseios da alma, não do ego. E a alma, o que essa alma anseia? Ela anseia paz, ela anseia só o que é necessário. A alma, ela não se expõe em luxúria. Então é muito bonito a gente poder fazer todas essas ligações, inclusive dentro do veganismo, para que a gente possa falar também de política, para que a gente possa falar do nosso estilo de vida, para que a gente possa entender a nossa parte dentro de um contexto maior de existência. E para ter essa conversa hoje, eu chamo aqui com a gente a Combicura, o Rafa e a Dai, que são pessoas que a gente muito admira, não só pelo curso que eles dão, que verdadeiramente favorece a transição ao veganismo, mas também pela consciência que eles possuem, a simplicidade que eles se colocam, tornando o veganismo acessível, não só no que está em cima da mesa, mas o que está também pele para dentro, na forma como a gente pensa, na forma como a gente sente, que algumas vezes a gente precisa de orientador para percorrer esses caminhos. E eles, outra vez, eles têm uma forma muito acessível de se colocarem, tanto a Dai quanto o Rafa. E eu tenho certeza que vai ser incrível a gente poder ter essa conversa com eles nessa noite de hoje. Deixa eu só colocá-los aqui. Eu tenho certeza que eles já estão por aqui. Então, e a Dai da Combicura que vão conversar com a gente hoje, para que a gente fale um pouquinho mais desse veganismo acessível e consiga falar. Ah, Oi, Oi, boa boa noite. noite. E que aí, alegria! como é que Que você coisa tá? boa ver vocês, Rafa e Dai. Que alegria. Bom Tô lhe muito ver contente. também. Faz um Enquanto a tempinho. gente não consegue se encontrar pessoalmente, né, Dai? Aqui o computador acaba abraçando a gente cada É canto. verdade. Bom, É, gente, eu já falei um pouco de vocês aqui, mas vou passar a voz para vocês se apresentarem para a gente aqui. Vocês são duas pessoas incríveis e, como eu comentei antes, são. Quando eu falo do veganismo acessível, eu não falo só do curso de laticínios, leites vegetais que vocês promovem, mas da forma como vocês promovem o veganismo, inclusive como um ato político, um ato de conscientização, de expansão de consciência mesmo, para que a gente se relacione com o veganismo, inclusive do ponto de vista de escolher os nossos políticos, de entender a importância da reforma agrária, entendeu? Ou seja, num âmbito maior. E a gente vai falar a respeito de tudo isso aqui. Estou passando a voz com grande reverência e grande gratidão por ter vocês aqui. boa noite. Obrigada. Boa noite, Patrícia. Para quem não A todo conhece a mundo. gente, que segue a Patrícia e não está no nosso Instagram, eu sou Rafael. Eu sou Daiane. A gente é, a gente hoje é mais ou menos uma pequena escola online, né? De facilitação para o veganismo, né? Seja na. A gente tem dois cursos online, basicamente, hoje em dia, né? A gente tem um curso que ajuda a pessoa na primeira transição, né? Aquele primeiro beabá, e um segundo que é mais destinado aos queijos e laticínios vegetais, né? Que seria uma etapa mais abrangente, até porque tem outros públicos, que não é apenas quem quer Bem, fazer a transição. E isso é como a gente se configurou nesse instante, né? Mas o nosso projeto é um projeto, a gente está na estrada, vai fazer, daqui a pouco vai fazer uns 8 anos, que a gente vem nossa. viajando, éramos um grupo diferente, não era apenas eu e Dai, era Uhum. outras pessoas. Hoje a gente tem o Pedrinho, né? Que não sei se está assistindo agora, mas é o nosso Querido. companheirão. Temos a Ju, que trabalha com a gente. Então, hoje a gente se formou enquanto empresa por conta da necessidade da gente expandir nossa mensagem, né, para o ambiente online e que se organizou dessa forma. Mas a gente ainda é um grupo nômade, então a gente se muda de região para região, a gente vem
subimos o Nordeste inteiro, agora descemos o Sul e agora voltamos para a Bahia. Pelo jeito, ano que vem iremos voltar para o Sul de novo. A gente está aí com planos. Já estamos preparando as malas. A gente vai ficar pertinho de vocês, Que inclusive. maravilha. Depois vamos nos ver pessoalmente. E aí vai ficar bem perto, vai ficar menos de poucas horas de viagem. Que maravilha. Estamos esperando vocês. E a gente está querendo muito visitá-las. Muito, muito. Vocês. Que coisa boa. E nesse processo que o Rafa falou, que a gente é itinerante, a gente vai morando em cada cidade, viajando. A gente ensinava também, só que era em oficinas presenciais. E também a gente fazia retiros de culinária junto com outras pessoas, com outros amigos que davam outras práticas. Uhum. E aí o nosso trabalho era meio que esse. A gente ensinava já, mais presencialmente, para um número restrito de pessoas. E depois a gente migrou para o online, que era um desejo da gente também de expandir para mais pessoas. A gente não tinha capacidade de atingir tantas pessoas como a gente está conseguindo hoje em dia. A gente está aí com uns 22 mil alunos, né? Uhum. Isso aí não seria nem perto do que a gente Ficasse a vida dava, toda né? na oficina. Sim, sim, sim. E aí sim. foi uma forma de amplificar mesmo. Quando no próximo ano a gente quer voltar das oficinas presenciais, porque é algo que recarrega a gente, né? Tá perto das pessoas, escutar outras histórias, compartilhar, aprender também. A gente sempre aprende muito nessas viagens. Então, a gente quer continuar o online, a gente não vai deixar de fazer isso, mas a gente quer voltar a esse calor humano. Estamos sentindo Era importante. muita falta, acho que todo mundo, né? Sim, sim, sim. Então, Tá todo próximo mundo, ano- exatamente. Ainda bem que teve a internet nesse período, né, gente? Eu sei que de alguma forma endereçou, mas esse aspecto de realmente a gente estar junto fisicamente, olho no olho, isso é algo que é revolucionário e sempre foi. Então, tomara que Sentir isso o possa... quentinho, né, do abraço, Isso E mesmo. aquela coisa. que foi uma antecipação, porque a gente já estava online há um ano, mais ou menos, antes da pandemia. Sim. E se a gente não tivesse feito isso, provavelmente a Combicura não teria mais existido, talvez. A gente teria sido uma outra formatação, Não sei né? como, lá dentro de casa, falando. Um jeito a gente ia dar. A gente ia dar, né? Agora a Exato. gente está morando na Chapada Diamantina, Pra quem não na Bahia. Antes de vir para cá, a gente estava em Garopaba, Santa Catarina, né? A gente veio para cá. Aí estamos aqui, fechadinhos na Chapada, em Lençóis. Uma cidade bem pequenininha. Bem pequenininha, 4 mil habitantes. Aí a gente está aqui nesse paraísozinho, assim, Da natureza. durante a pandemia. Que E maravilha. está gente. sendo bem, bem bom. Perto da família do Rafa, que é daqui da Bahia também. Perto da minha Que família, maravilha. que é na Paraíba. A gente passou bastante tempo no sul, né? Bastante tempo. E aí, ano que vem, a gente, pelo jeito, Ah, já vamos voltar. antecipando, a gente está pensando em morar ali pelo interior de São Paulo, para ficar mais Uhum. perto de A gente coisas está que com a os gente projetos novos para lá. que a gente tem que fazer e um tempinho ali. Sim. E também queremos voltar a fazer oficinas e esses eventos, porque eles são realmente os momentos que davam todo o sentido para a nossa vida enquanto Combicura. Era a realização da Combicura, eram os eventos presenciais. Tinha as pessoas, a gente conversava. Tinha essa parte de tudo que você falou no início, né? A gente falava primeiro de política, de conscientização, todo mundo ficava meio chorando. Aí a gente fazia yoga do riso, que é uma técnica que um amigo da gente leva hoje, Tem Sandrinho. um canal Yoga do Riso. Yoga Para do quem Riso. quiser saber, quiser rir assim, espontaneamente. Eu dava sessões de Tá bom. yoga do riso. Eu também era facilitador dessa técnica. E é divertido, a pessoa fica rindo, é bem engraçadinho. Era uma forma de resgatar a pessoa. Ela estava triste, porque É. a tristeza ela traz o despertar também, né? Sim. Mas era uma coisa que a gente sempre falava lá. Não dava para você ficar movido pela tristeza somente, porque ela paralisa também. E aí Sim. você tem que despertar uma energia. Aí a energia a gente trazia essa parte da oficina que era o yoga do riso, todo mundo ria, abraçava. Então já começava, na hora de aprender as receitas, já estava todo mundo mais em alta vibração, né? Porque, Sim. de fato, a consciência, ela transmuta a consciência animal, principalmente, quando a pessoa percebe. É uma sensação, pelo menos para mim, horrível, quando você percebe. A pior que eu já tive na minha vida, na verdade. Nada eu vi e fiquei tão triste de ter percebido, né? E isso comigo faz 11 anos, mais ou menos. Então, eu não conhecia nem isso, nem sabia que era possível.
Aí quando eu comecei a olhar, eu não concordo com isso e não deve dar certo. Aí eu comecei a pesquisar na internet que era vegetarianismo, nem sabia termo vegano, era totalmente afastado disso. Sim. E aí pronto, aí começou. Mas de fato, ele vai se estabelecendo dentro da gente é quando a gente, tendo feito essa mudança de olhar, a gente trazer alegria para continuar e tentar fazer alguma coisa, porque se a gente se entristecer só, a gente não faz nada e acaba que não faz nada. E aí só fica uma pessoa triste. E uma Uhum. pessoa triste não transforma o mundo, que é o que os animais estão precisando, que as próximas gerações estão precisando, que a Exato. gente está precisando. Exato. Todos os seres encarnados precisam disso agora, né, Rafa? E esse É. tópico que você trouxe a respeito da opressão e da questão do mestre animal, eu gostaria que vocês comentassem onde vocês acreditam que todas essas causas se unem. Porque, por exemplo, quando eu falo de veganismo, quando eu falo do mestre animal, quando eu falo do sofrimento, eu entendo que eu não luto. E eu tenho a sensação que vocês estão um pouco, que a gente não luta, simplesmente, me corrijam por gentileza, que a gente não luta pelo fim da opressão contra mestres animais. Eu acredito que a nossa luta seja contra a opressão, Sim. ponto. Não importa como ela se manifeste. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, ou seja, do veganismo como um movimento anti-opressão e como que a gente pode, inclusive usando esse gancho que você falou, essas informações não são para deixar a gente triste, como você disse, isso é uma sabedoria. O que está acontecendo em Brotas não é para a gente ter dó e ficar triste. O que está acontecendo no embarque de 20 mil mestres bezerros para o Egito não é para a gente ficar triste, é para a gente fazer alguma coisa a respeito. E aí que eu realmente, essas palavras de vocês sobre trazer a energia do riso, trazer essa energia alta, onde realmente as pessoas possam, cada um de nós, conscientizar uma nova forma de vida e agir. Então eu queria que você falasse um pouco, e vocês falassem um pouco disso, ou seja, onde vocês acreditam que se une o veganismo, além do prato, ou seja, realmente como um movimento político. E como que a gente, dentro desse movimento político anti-opressão, como que a gente consegue entender essas outras vertentes? Mas eu acho que eu posso deixar isso para uma segunda parte. Queria só que vocês se manifestassem nesse sentido anti-opressão, no movimento maior do que simplesmente o que a gente come. Quando eu vou contar uma história. Antes de me tornar vegano ou vegetariano, na verdade eu estava em um processo de busca pessoal, espiritual. Na verdade, foi a primeira vez que eu me entendi como ser espiritual, que precisava olhar para mim. E aí eu comecei a estudar várias coisas e tal. Aí eu pensei, pô, acho que eu devia meditar. Não sabia nem o que era meditação. Aí coloquei meditação. Quem é que medita? Aí eu pensei, budistas. Os budistas meditam. Aí coloquei assim, eu morava em Salvador, né? Aí eu coloquei assim no Google, Budismo Salvador. Aí tinha um centro em Salvador de budismo, perto da minha casa. Aí peguei minha bicicleta e fui lá. Aí teve uma sessão budista, uma mestre lá, guiando uma sessão. Eram poucas pessoas. E foi sobre a compaixão. E aí ela fez a gente refletir como seria uma compaixão perfeita. E aí ela começou a descer. Ela falou assim, a compaixão perfeita, será que ela atingiria pessoas de outros países? Você teria compaixão pelo sofrimento de alguém de outro país? Aí eu, claro. Tá, e de um elefante? Aí eu, claro. Aí ela foi descendo para os animais até chegar nos insetos. Aí ela falou assim, e dos insetos? Aí eu falei, eita. Aí ela falou, agora você pega essa sensação e medite sobre isso. Fique em silêncio. Eu não sabia meditar, mas fiquei pensando, olhando para mim, né, de olhos fechados, em posição de meditação. Aí, nesse momento, que virou a chavezinha na minha mente, porque o que me veio é que minha relação com os insetos, primeiro foi com os insetos, as formiguinhas, porque eu tinha o hábito de matar formigas sem pensar, eu matava elas automaticamente, igual, sei lá, meu cachorrinho, Chuvinha, come os insetinhos, é um animalzinho inconsciente, né, do que tá fazendo. Aí eu parei, aí na hora, eu tinha esse hábito, né, aí eu pensei, pô, eu acho horrível o que um grande país faz com um país pequeno, né? Os Estados Unidos faz com um país pequeno, o Haiti, por exemplo, ou uma grande potência faz com um país pequeno. Mas eu não me... E ele só faz isso porque ele é grande e poderoso e o outro é pequeno e frágil. A mesma relação de mesma causalidade, a mesma coisa é quando você oprime o mais fraco simplesmente porque você é mais forte.
E aí foi daí que eu parei de matar formiga, depois foi o insight, depois não mato mais formiga, cheguei em casa, comecei a me relacionar de uma maneira diferente. Poucas horas depois eu ia comer, só tinha carne, arroz e feijão. Eu estava sozinho em casa, eu morava com meus pais na época. Aí eu olhei para a carne e falei, pô, mas é vaca, também não como mais vaca. Aí eu, eita, sou vegetariano. Aí daqui, 5 meses depois, aí tinha a comunidade no Orkut, veganismo, era uma Gente, comunidade... para quem é jovem, Orkut Orkut, era uma rede social tipo o muito Facebook, famosa. mais conhecida como Facebook, tá? É. A gente é da época do Orkut ainda. Aí daí que eu conheci, aí alguém falou assim, um menino fez uma postagem, ele falou assim, eu acho o vegetarianismo bem interessante, mas assim, se for pela questão dos animais, não tem muito sentido, já que a vaca sofre mais, tanto ou mais do que o boi que morre, porque ela vai produzir leite, depois ela vai ficar cansada e uma hora vão matar ela e ela vai virar carne. Aí eu parei, eu falei, eita. Aí eu levei a minha mãe, aí eu falei, mãe, eu não posso. Aí eu tomei um leite, aí foi a minha última vez que eu tomei leite, né? Ainda me despedi, olhei para ele, fiquei meditando, porque realmente era um alimento muito importante para mim, eu gostava muito de queijo e leite. Aí eu botei um pouquinho na boca, cuspi assim, aí eu falei, já não consigo mais, aí parei, aí pronto, nunca mais ingeri leite na minha vida, isso já tem 11 anos. Mas o que eu tô querendo trazer é que o veganismo, para mim, eu acho que naquela época era meio que era o grande assunto de todo mundo que falava, era muito esse ponto, que era uma incongruência, por exemplo, das causas que lutam pelo, assim, sem querer ofender ninguém, mas, né, ampliando. Quando você fala de feminismo e você não pensa no feminismo não humano. Quando você pensa em direitos humanos, a necessidade de que todos tenham direito, né, todos tenham direito à vida, e eu não estou olhando para uma vaca, ou um gorila, ou um cachorro, e ele não tem o direito à vida. Por quê? Porque eu sou humano, mais forte, e o cachorro é o pequeno, fraco, só por isso. E eu estudava direito, aí eu falei, isso não tem lógica nenhuma. Isso é apenas imposição do forte para o fraco, como o colonizador impôs as leis para os colonizados, né? Sempre a história humana repetiu essa história, né? Então foi o europeu que colonizou o africano e o indígena e falava, eu sou, a Europa é o céu, o indígena é o purgatório e o africano é o inferno. Então você precisaria então, segundo, né, essa forma de colonização, você precisaria ter os valores para ver se você vai para o paraíso. Aí, assim foi feita a colonização. E a colonização sempre é isso. E a gente continua fazendo isso, em larguíssima escala. Em uma escala extraordinária. Foi extraordinário o que aconteceu com humanos, né? Hoje a gente está fazendo ainda com humanos, mas a gente está fazendo com um número imenso e gigantesco de indivíduos. Pensando em indivíduos, se eu pudesse dar nome para cada um deles, eu ia ver que a maioria dos indivíduos hoje vivendo, respirando no planeta, estão sofrendo dentro das prisões humanas, né? São da espécie Homo sapiens, né? Espécies. De todas as outras espécies que estão respirando, eles estão dentro das fazendas, eles estão... Porque em número, né? É imensamente maior. A gente tem 7,5 bilhões de pessoas, indo para 8 daqui a pouco, e a gente tem centenas e centenas de bilhões de animais presos, então, em todos os ambientes. Então, essa que eu acho que é uma lógica que por um lado, para não me alongar demais, tá? Se eu estiver alongando você... Imagina, por um lado, a gente... É a correção eu acho que o veganismo hoje, inclusive, ele está no momento desses dois lados, um equilíbrio. Tanto as causas libertárias que estão lutando por reforma agrária, que estão lutando pelos direitos dos povos originários, que estão lutando pelas causas sociais mais urgentes, pelo feminismo, pelo movimento negro, essas causas entender a necessidade
e como é importante uma alimentação baseada em vegetais, que tem a capacidade de reduzir doenças, que hoje as principais doenças que mais matam no planeta e estão matando as pessoas mais pobres são relacionadas ao consumo de produtos de origem animal. Não só eles, mas principalmente eles. E aí, quando você vai vendo que todas essas causas estão juntas e não separadas, tanto o veganismo deve ir para esse lado, quanto esses outros movimentos devem entender que o veganismo é uma resposta, eu acho que a gente ganha um grande encontro necessário, capaz, de fato, de vencer o grande desafio da nossa geração, que é dar uma esperança para o futuro, né? Uma resposta para dar uma esperança para o futuro. O veganismo, ele se junta com todas essas causas, né? Não é algo que converge com isso. Então, é bem o que Rafa falou aí, totalmente. Sim, eu tô de total. Sim, Dai, eu total acordo com isso, sabe? Eu realmente vejo, a razão que eu trouxe isso é justamente para a gente tentar encontrar esse ponto de congruência no coração do ser humano. Porque se o ser humano luta por um mundo de igualdade, se o ser humano luta por um mundo compassivo, se o ser humano luta por um mundo sem opressão, então o ser humano luta pelo veganismo também. E isso que precisa ser entendido quando a gente ainda está à beira do movimento, sem entender exatamente se o veganismo é uma dieta elitista moderna ou se o veganismo é o que a gente está falando aqui, uma oportunidade de reforma do indivíduo que vai reverberar onde? Na reforma do mundo. Então, eu total acordo, eu vejo importante a gente trazer isso, porque muito tem sido dito a respeito da alimentação e muitas vezes a gente não consegue ver esses outros lugares onde estamos todos conectados. Por exemplo, no caso das mestras búfalas de Brotas, o fazendeiro ali, ele simplesmente resolveu fazer o quê? Ele deixou de criar aquela mestra búfala para fazer o quê? Para plantar, para arrendar o terreno dele e plantar ali naquele terreno. E às vezes a gente não vê a relação disso na política. E a gente precisa lembrar que esse governo em especial, a partir desse governo, a gente está com mais pessoas abaixo da linha da miséria e, além disso, batendo recorde de exportação de grãos. Então, se a gente não consegue entender essas relações todas, a gente sempre fica preso no mesmo lugar, onde como que eu vou substituir o meu queijo? Sem dúvida nenhuma, tem pessoas como vocês que são incríveis, que podem fazer a pessoa substituir aquele queijo por algo absolutamente fantástico para o paladar dela. Agora, o que eu queria trazer aqui é que, além de ser incrível para o paladar a substituição, ela é incrível também para toda forma de opressão. Incrível para quê? Para que essa opressão termine. E aí, nesse tópico dos grãos e nesse tópico da gente estar abaixo da linha da miséria com números que a gente, infelizmente, e é vergonhoso, é vexatório, porque a gente voltou no tempo, a gente tinha alcançado, a gente como humanidade, a gente como brasileiro, vamos colocar dessa forma, porque agora é um caso específico do Brasil, a gente tinha alcançado números muito mais satisfatórios para a dignidade humana. E a partir desse governo, esses números retrocederam. Então, eu queria também que a gente falasse um pouco disso, Dai, Rafa, ou seja, quem quiser tomar a voz de vocês, como que vocês veem, como que vocês expressam a ligação que existe hoje da exportação de grãos, de novo, batendo recorde, ou seja, toda essa área de plantio que poderia ser revertida para o cuidado com seres humanos, ou seja, estou colocando aqui o veganismo como uma forma de reforma e estou desconsiderando nesse momento, dentro do contexto, a questão do mestre animal. E como que vocês veem isso, ou seja, como que vocês abordam o assunto para que as pessoas consigam, de novo, a gente tem que levar o veganismo para um lugar maior, para um movimento político, de fato, e não simplesmente um lugar onde a gente substitui alguma coisa de origem de mestre animal por alguma coisa de origem de plantas. Não sei se vocês estão de acordo com essa colocação, gostaria de ouvir os dois. É um perigo muito grande, inclusive. Na verdade, um perigo não. Já foi uma coisa que aconteceu. Que eu estava falando isso, eu estava esses dias conversando com o Dai. Que o veganismo, na minha visão de pessoa que está desde o começo, ele teve várias fases, né? Várias fases. E ele está muito relacionado com as fases das redes sociais, né? Porque ele surgiu, de fato, ali quando o Orkut, as pessoas começaram... Era o grupo veganismo. Aí as pessoas começaram a criar o veganismo à moda brasileira. Era meio o nosso. Era uma coisa... E aí as pessoas ficavam meio... O que é veganismo? Ah, veganismo é isso. Só que o que aconteceu? Hoje é uma coisa espalhada, as redes. E não existe um conceito. Quando a Nestlé bota lá na embalagem dela chocolate vegano e vende como vegano, ela está dando um significado para aquele nome. Vegano. E o significado, e esse é
um perigo nas redes sociais, o significado das expressões ele vai perdendo valor e eles vão sendo usados para coisas que não tem nada a ver. Então, as mídias sociais, o marketing digital, ele é especialista em fazer isso. Pegar causas que são altamente, que engajam muitas pessoas e transformar isso em nichos. Nichos para ganhar dinheiro. Só que quando ele vai fazendo o que aconteceu com o veganismo, né, ele se tornou um nicho altamente lucrativo, então essas empresas todas têm participação. De um certo modo, a gente expandiu o que seria, em tese, o veganismo, a alimentação. Então, é uma realidade complexa. Mas, por outro lado, você esvaziou o sentido de uma coisa que realmente era extremamente poderosa. Que era ainda, mas ainda meio confuso, um movimento social que conseguiria realmente chegar numa raiz comum que era estamos lutando para que nenhum ser senciente seja explorado nem morto violentamente por uma causa injusta. Então eu meio que peguei tudo. Eu estou colocando em todos os. Então assim, o veganismo, ele jamais seria racista. Por quê? Porque anteriormente ele já estaria colocando ali todos os direitos humanos dentro do bolo dele. Então ele jamais seria machista, ele jamais seria um monte de coisa. Só que quando você começou a falar, não, é só animal, a gente só está falando de animal. Ou é só comida, né? Ou é só comida. Não, e é só comida que não tem nada de animal. Aí ficou só comida. Aí agora ficou o estilo. E aí vai Estilo de vida. Aí quando você vai ver, faz uma pesquisa no Instagram e você vai ver o que realmente está significando hoje, virou um pouco estilo. Virou um pouco pratos bonitos, pratos coloridos, virou um estilo. E aí vai perdendo a reflexão. E as pessoas não... Tá, mas a vegania... Então eu sou vegano, é legal ser vegano. Que de certa forma traz mais esvazia. Tanto é que quando, por exemplo, a gente falar da nossa experiência, né? Quando a gente fala na nossa página sobre outras coisas além da culinária, da comida, que é uma parte extremamente importante, as pessoas estranham muito. Nossa, mas isso não é veganismo. Eu pensei que eu tô aqui só por causa da comida. E aí gera esse atrito porque exatamente por isso que o Rafa falou. Não, esvaziou, né? O tema, ficamos na superfície e hoje em dia é só comidas bonitas e coloridas, né? Em uma parte, não toda. Então, essa retomada da discussão é super importante. Por mais que você vá contra a maré, né? Porque você vai vir um monte de gente reclamando, porque não era pra você estar falando isso, não é o momento de você falar isso, não é o momento de... Então, são coisas que... Senão fica difícil demais. Ah, não, aí vai ficar difícil demais ser vegano. Aí é isso que é o ponto. E tem uma coisa que eu acho que é importante de ser dito nessa pergunta sua, é assim, ó. Hoje o mundo, o planeta Terra, o grande problema da nossa espécie é o aquecimento do planeta, né? A destruição dos ecossistemas que mantêm vidas complexas vivas. E a gente é uma vida complexa, precisa de um ecossistema vivo para viver. Não há outra forma, nunca se inventou, não vai existir, né? Então, a única forma da gente existir daqui 50, 60 anos é a gente aprendendo a não destruir o planeta. E o veganismo é, talvez, a das maiores soluções para esse problema. Não vou dizer que é a única, não é a única, mas é das maiores. E aí, um dado que também muito poucas pessoas estão observando, e até os governos mais progressivos, que dão mais atenção às pessoas mais pobres, não, às vezes, esquecem que é o seguinte: quando o planeta aquecer, o que se diz nos estudos, os países que mais vão sofrer são os dos trópicos. Então, onde mais vai ter fome, calamidade, são os trópicos. E os trópicos tem Brasil, Índia, África, sul da Ásia, aquelas regiões mais pobres do mundo, China, né? Aquela região, cinturão pobre do planeta. Então, as primeiras vítimas do clima já estão sendo as pessoas mais pobres, e as que vão realmente sofrer muito são a gente. Os países mais pobres, as pessoas mais pobres dos países mais pobres. E isso é uma coisa surreal e é uma grande causa humanitária
que o veganismo tem uma resposta. Não é que é a única, mas é uma das respostas. Tem outras respostas. Tem a agroecologia, uma das respostas. Acabar com as monoculturas, né? A gente precisa plantar florestas de comida. Não plantar... Não existe monocultura na natureza. Tudo que é artificial dá um problema. Vem uma praga, eu jogo um veneno. Aí bota a água suja. Aí a água suja mata os animais. Aí o ecossistema vai morrendo e a gente morre. É o que está acontecendo com as abelhas, por exemplo, né? Elas estão sendo extintas. E se for extinta, vai ter fome. Ou seja, o veganismo agora, ele deveria agora estar sendo o que ele é feito para ser um dos temas lá mais urgentes, né? Qual o nome que teve agora aquela... A COP. A COP... Esqueci. A COP que teve uma grande conferência, né? Há poucos meses, do G20, né? E eles estavam discutindo o que a gente vai fazer, o que o planeta, o que o ser humano... E eles focam muito em energia sustentável, que realmente é necessário. Se a gente não muda a nossa... Se não acabar... COP26. Se a gente não acaba a nossa... Se não começa a furar petróleo, né? E queimar petróleo e carvão mineral, não tem jeito. Beleza, tá certo. Mas também abrindo área de floresta e botando boi, e queimando a área de floresta, e botando boi, e sem parar, e pescando infinitamente oceanos, distinguindo assim, não tem solução. São duas soluções, basicamente. 3, né? Que é mudar a base da nossa energia, mudar nossa alimentação e mudar nossa forma de produzir alimentação vegetal. Deveriam ser 3 abordagens. É bem tímido ainda, né? A abordagem sobre veganismo. Começou a se falar um pouco, mas não é nada que se chegue no centro dos temas. Então, estamos bem atrasados. E é fundamental, porque assim, se Bolsonaro vai cair, Deus ajude. Vai cair esse ano que vem, vai sair. Só que o próximo governo, se for, provavelmente vai ser algum governo mais à esquerda, um pouco mais à esquerda, vai continuar com os incentivos à agroindústria, como sempre, até porque vai ser a base do parlamento brasileiro, né? Não tem para onde correr nesse país. Bancada ruralista total. A bancada ruralista é a maior força política brasileira e qualquer governo trabalha para ela. E o que ela está interessada é só em abrir mais pasto, mais pasto, mais. E ela não para, e eles sabem que está diminuindo a chuva no Brasil, nos interiores. Eles já estão se prejudicando, mas eles não é uma cabeça pensante. É um monte de gente querendo dinheiro que ficam se degladiando. E aí entra também, Rafa, e daí dentro de algo que eu vejo que é típico do ser humano, que é o quê? O imediatismo. Isso. Então, na liderança de um país que basicamente vem de quase 2 anos de pandemia, com dinheiro que não existe para sustentar todas essas pessoas, que hoje cada um de nós conhece não só apenas alguém que foi infectado pelo vírus, mas também alguém que perdeu o emprego por causa do vírus. Então, os danos da Covid, eles não estão ligados só à saúde pública ou só à perda das vidas, ou seja, tem tudo isso ligado. Então, o que acontece? Dentro de uma pressa de uma liderança infantil que pensa só no jantar de hoje, não no café da manhã de amanhã, ou seja, no imediatismo, parece que vale muito a pena, então, a gente exportar grãos, colocar monocultura, colocar 20 mil mestres bezerros, ganhar em dólar por isso, enriquecer a bancada ruralista e vamos adiante com isso, porque o que importa é a gente ter a janta. O café da manhã, Deus vai ajudar. Então, esse lugar também do comportamento que eu gostaria que cada um de nós revisasse em nós mesmos, porque essa é uma questão, inclusive, por exemplo, a quem quer parar de fumar. Porque a pessoa quer parar de fumar e ela pensa, bom, mas talvez daqui 20 anos eu tenha enfisema, mas hoje eu tenho o prazer do cigarro. Então, o que eu faço? Eu continuo a fumar, porque de repente em 20 anos eu vou morrer de outra coisa. Então, essa questão é algo que a gente precisa entender do imediatismo para que a gente tire isso do nosso sistema de crença. Porque se a gente tira do nosso sistema de crença, quando um político apresenta isso para nós como um plano de governo, a partir da hora que não existe mais ressonância com a gente então não está mais dentro daquele esquema apresentado. Agora, isso precisa de uma consciência individual dentro de um coletivo. E se a gente simplesmente ficar delegando responsabilidades, as situações vão acontecer. Ou seja, porque o fazendeiro uma hora cria mestra búfala e no outro dia, bom, ele resolve que dá mais dinheiro porque é exportação, porque qualquer coisa, e ele vai para outro lugar.
E isso já revela a forma como esses seres estão sendo tratados. Esses seres, não só os mestres animais, mas também a Terra. Porque é tudo em função do objeto e do imediatismo. Então, se a gente não olhar para a gente e entender que realmente a gente projeta esses valores e essas crenças até em cima dos planos de governo que são apresentados para nós, fica muito difícil mudar alguma coisa, porque é como se a culpa fosse do outro. E se a culpa é do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso cobrar o sujeito de alguma coisa que eu espero que ele faça. Agora, é muito mais maduro a gente olhar para a gente e falar, bom, eu não sei o que o sujeito está fazendo a respeito disso, mas eu sei o que eu posso fazer. E aí entra nessa questão realmente que o veganismo ele fica maior do que simplesmente um prato, e a gente começa a abordar essas outras questões, onde começa a entender que a causa da opressão é sempre a mesma. A causa da opressão é o nosso egoísmo, a causa da opressão é a nossa ignorância, é a nossa inconsistência nos nossos valores. Por que inconsistência? Porque a gente fala que ama o mestre cãozinho e senta à mesa e come o mestre porquinho. Então, agora os valores estão ali no coração, só que eles são inconsistentes. Então, enquanto a gente não olhar para tudo isso, fica muito difícil que haja uma solução fora. E enquanto a gente não olhar um contexto geral e não pontual, de simplesmente falar, não, então isso está acontecendo com 20 mil mestres bezerros e eu vou cobrar da política porque não pode ter transporte de carga viva, que são vidas. Esse transportar carga viva também é um nome que faz a gente arder o coração. Enquanto a gente não olhar para a gente e falar, tá bom, então na hora que resolver brotas, a mussarela de mestra bufa, ela vai sair do mercado? Na hora que a gente não exportar mais, esses mestres bezerros vão parar de comer carne? Então a gente só está falando do sintoma, e o sintoma dentro do imediatismo, de simplesmente ter o dinheiro para uma população que continua tendo desigualdade social no máximo, porque a gente não é capaz de pensar enquanto coletivo pelo bem de todos. Gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais isso, enfim, e pegassem o tema da onde vocês quisessem para continuar desenvolvendo o diálogo. Daí, Rafa. E quando você fala isso sobre o despertar, me veio muito na mente essa relação que a gente estava conversando agora sobre o veganismo, ele ter a ver com várias outras coisas além da comida. E aí as pessoas que não conseguem ver isso, é como se fosse uma criança fechando o olho e aí não tem mais nada na frente dela. Não quero ver, então não tem nada aqui. Porque se você for olhar mesmo, tem a ver com tudo, com política, com o planeta aquecendo, com a fome. Então, tem a ver com tudo. Então, o que você pode fazer, na minha opinião, né? O que a gente pode fazer, a gente pode ter o nosso movimento individual, que é a escolha do que a gente coloca dentro da nossa casa. Esse é o nosso poder. A gente tem o poder de influenciar outras pessoas, temos o poder de influenciar a nossa família, temos o poder de influenciar em redes sociais, ensinar outras pessoas. Mas a grande transformação maior que nossos braços são das redes, né, dos políticos, dos planos governamentais. E isso a gente tem que olhar, que a gente precisa observar a política em relação a isso. Quem a gente está colocando? O que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai colocar nosso voto? Então, tudo está interligado. A gente tem que tirar a mão dos olhos e ver, porque está acontecendo, independente se a gente quer que seja dessa forma ou não. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão chegando agora. Eu, por exemplo, quando eu me tornei vegana, foi por conta dos animais. Não era uma consciência ambiental, uma consciência humana, nada disso. Foi por conta dos animais. Eu me despertei por causa disso. Mas com o tempo, conforme os anos foram passando, enfim, e eu fui lendo mais a respeito, então todas as coisas foram fazendo sentido. Então você pode entrar por uma porta, mas existem várias outras coisas acontecendo ali dentro. E não adianta você achar que é só por conta da dieta, porque não é dieta, senão seria vegetariano estrito, né? Que muita gente fala, que é só sobre alimentação, então é só sobre você. Mas o veganismo não é só sobre você, não é só você, é pelo outro. Eu parei de me alimentar de carne, não porque eu não gostava, eu gostava de comer carne, eu gostava de comer queijo, mas eu não tinha nenhuma consciência sobre aquilo, eu não pensava sobre aquilo. Mas a partir do momento que eu fui posta a pensar sobre aquilo, mudou totalmente. Falei, não dá mais. O meu paladar, ele não pode ser superior à minha consciência, que está extremamente pesada e eu não fico bem me alimentando disso. Então, depois disso, tudo foi fazendo sentido. E é nesse gancho, falando sobre isso,
para vocês que estão em transição, que estão pensando sobre isso agora, principalmente pelo caso das búfalas de Brotas, que trouxe muita indignação para muitas pessoas que não olhavam para isso, que achavam que as vaquinhas estavam lá no campo, felizes. Vocês estão vendo que a realidade não é essa. Não é papo de ativista vegano maluco que fica inventando mentira na internet, gente, não é. Vocês estão vendo aí, aparecendo na televisão. Vocês acompanharam ao vivo tudo que aconteceu. Então, quando a gente está nesse processo, é muito importante que a gente busque conhecimento. Infelizmente, uma parte disso vai ser sofrido, olhar para isso, né? Olhar o que aconteceu com as mestras búfalas lá. Mas é importante para a gente conseguir seguir nesse processo, nesse caminho. E a partir disso, se juntar com outras pessoas que estão trilhando para esse mesmo lugar que você está querendo ir, que a sua consciência está te chamando para ir. Então, cada pessoa vai ser um tempo, respeite o seu tempo, mas dê um pouquinho de pressa, porque os mestres animais estão lá e eles não têm por quem, né, pedir, só a gente que tem aqui. E só um adendo aqui ao que Dai falou, e ao que você estava falando também, Paty. Uma coisa eu acho que é assim, né? O veganismo, quando a gente... Ele tem a parte não, ele é uma atitude muito da sua ação, né? Da sua não ação. Então, agora eu não como mais esse tipo de coisa, agora eu não consumo mais isso. Agora eu falo sobre esse assunto. Então, beleza, é uma ação que eu, Rafa, Dai, quem está em casa, a gente pode fazer. Só que, assim, na história humana, na grande história da nossa espécie, eu sempre gostei muito de história, as populações elas sempre se modificam, a cultura ela tem um grande poder, a arte tem um grande poder de tocar o coração das pessoas, né? Mas, de modo geral, o que a gente vê que o caminho da humanidade está muito indo para onde as grandes estruturas organizacionais estão guiando as coisas. E tem uma centralidade de decisões. E que, de fato, estão guiando grandes orçamentos, que mudam grandes estruturas. Por exemplo, essa questão da fome que você falou... Imagine que você tinha um país que tinha não solucionado o problema da fome, mas diminuído drasticamente o problema da fome. Com a mudança de uma pessoa, que é o presidente, uma pessoa, e mais uma equipe, ele conseguiu fazer com que... fazer ou não fazer, enfim, aí é outra discussão, com que milhões de pessoas voltassem para uma estrutura de 20 anos atrás. De 20 anos, sim. De 20 anos, em poucos anos, em pouco tempo. Sim. Então, a mudança que o poder central o executivo, o legislativo, o judiciário tem, e por que a gente tem que entender o que está acontecendo ali, não achar... Porque eu acho que tem um perigo quando a gente fala assim, a gente tem o poder de mudar as coisas, é só a gente. Isso é legal, a gente tem o poder de mudar as coisas. Mas se a gente esquece que existe um centro de decisões, que se a gente não olhar, eles estão todos loucos para ocupar. E se a gente não olha para isso, as pessoas simplesmente vão ocupar e fazer o que elas quiserem com os projetos deles e que vão influenciar o pagamento de imposto de todo um país gigantesco, continental. E imagine pensando isso de modo mundial. Aí é uma coisa que a gente tem que, sim, como população, e não como pessoas, entender que, como população, a gente precisa entender as grandes causas. O veganismo precisa se aproximar das grandes causas humanas, políticas, que têm capacidade de entrarem dentro de estratégias de governo para que se tornem estratégias de governo. Por exemplo, na Argentina, não sei como está agora, mas eles, um tempo atrás, acho que tem um ano isso, eles lançaram o Segunda Sem Carne. Um país de base de carne fazendo segunda... O país. Governo federal. Assinando lá, Segunda Sem Carne. Estimulando toda... Imagine esse tipo de impacto. É um impacto muito grande que a gente tem como hoje somos. Imagine todos os veganos do Brasil se entenderem enquanto um movimento político. Gente, vamos pensar junto, em bloco. Vamos fazer coisas em bloco, eleger pessoas em bloco
exigir dessas pessoas em bloco determinadas políticas que a gente quer que aconteça, aí a gente começa a modificar de fato as coisas de longo prazo. Então, eu acho que o veganismo, ele é o veganismo do ponto de vista pessoal, ele é um primeiro passo essencial, porque eu não posso estar defendendo, Né? eu não posso estar defendendo meio ambiente sem ser vegano hoje. Eu sou É ambientalista incongruente. e vou comer um churrasco, não tem sentido. Eu não posso estar defendendo muitas causas, outras tudo bem, mas algumas causas não. O meio ambiente e causa animal não tem sentido você não ser vegano. Mas eu acho que ele é a primeira fase. A segunda fase é como a gente vai transformar isso em política pública. Como a gente vai conseguir mexer em orçamentos de municípios. Porque o veganismo é uma resposta. Pensando assim, tirando o veganismo, pensando na alimentação baseada em vegetais, ele é uma resposta para o SUS, porque você diminuiria bilhões e bilhões e bilhões de custos de doenças cardiovasculares, de câncer, de um monte de coisa. Então, é uma política que dá dinheiro. Imagina, o veganismo para o Brasil poderia dar dinheiro para o Brasil. Dinheiro, tudo que gasta de rede pública. E você poderia morrer menos pessoas. Toda a população poderia morrer menos. Você podia aumentar isso. Hoje em dia que se usa é o nutricídio, né? Isso é exatamente. Exato, nutricídio, sim. Sim, exato. Exatamente isso. Eu vi outro dia foi um posicionamento do Dr. Drauzio Varela e me chamou a atenção por ele não ser vegano, me chamou a atenção por ele, enfim, por várias razões avessas a essa conversa, ele defendendo basicamente que com o que o brasileiro come hoje, a gente não tem como ter um sistema de saúde pública que seja um amparo para quem precisa desse sistema. E totalmente de acordo, vai exatamente nas linhas do que vocês estão desenvolvendo. Então, eu vejo que, às vezes, Rafa, eu noto que se a gente começa a se envolver um pouco mais na política, a gente, seres, nós precisamos nos envolver mais nesses assuntos todos. Não adianta a gente tentar achar, como você falou, é perigoso eu pensar, bom, então eu sou a mudança do mundo, eu faço só a minha parte e eu não interajo com causas maiores, ou seja, quando a gente fala da gente é a mudança, isso significa também que a gente vai olhar para a política. Isso significa também que a gente vai olhar se tem alguma coisa acontecendo no nosso vizinho que seja algum sistema de opressão. Isso significa que a gente vai falar também. Ou seja, não é algo fechado que então eu escolho a minha dieta, eu faço a minha oração, eu canto o meu mantra e o mundo, bom, o mundo que lute. Não é dessa forma. Então faz parte dessa mudança pessoal a gente se envolver em todas essas outras frentes para conseguir, inclusive, entender na profundidade algo que no raso a gente não consegue ter nem vislumbre. E esse eu acredito que seja outro mal da nossa era. A gente tem sintetizado coisas. Eu lembro de uma passagem de Einstein também, que Einstein falava que o simples era essencial, mas simplificar era o malefício total de alguma ou qualquer filosofia. Ou seja, a gente vê como simplicidade é isso. Ou seja, quais são as causas raízes de tudo isso que a gente está falando. Isso pode ser simples. Agora, a gente simplificar é o que a gente está vivendo hoje. Então, o veganismo passa a ser consumo individual. Então, a política é problema do Bolsonaro ou problema de quem votou no Bolsonaro. Não, é problema de quem não votou no Bolsonaro também. Ou seja, a partir da hora que a gente tem um líder que rege uma nação, ou não importa do que a gente esteja falando, na hora que trata de um coletivo, não é só simplesmente falar, bom, eu já parei de comer, então agora não é mais problema meu. Não, a gente precisa. A evolução ela é contínua, né? É contínua. Exatamente. A gente está continuamente aprendendo, evoluindo, e você não para ali. O veganismo ou outras causas, eles são a abertura da sua mente para ver além da sua própria vida, do seu próprio mundinho. Então, não é uma coisa que acaba por si só. Exatamente, exatamente. Para mim foi uma abertura assim de mente mesmo, assim. Foi a partir disso que me veio várias coisas, até mesmo o espiritual, para você olhar para você conseguir olhar melhor para o outro, né? Você enxergar melhor o outro, seja humano ou não humano. Porque o veganismo, como a gente fala, não é só pela causa animal em si, né? É por todas as causas. Exatamente. É de você olhar com compaixão por todas as causas. Então, não há espaço, como o Rafa falou, para ter um veganismo racista, ter um veganismo machista, homofóbico. Não faz nenhum sentido no cerne, né, da ideia do veganismo, né? Que é contra a opressão. Opressão para todos. Então, quando você desperta, é porque a gente
Acho que é o ser humano, né? Tanta coisa, a gente vive uma rotina tão maluca, tantas coisas, muita coisa na TV, na internet, e é feito de uma forma para a gente ficar meio que Adormecido. adormecido, para a gente não Exato. observar nas coisas. Porque quando a gente desperta, realmente a gente começa a se questionar, e o questionamento te incomoda, e o incômodo te move. E quando te move, você começa a transformar as coisas. Então, isso é importante para a gente se despertar mesmo, observar além. Se você é vegano, o que você está fazendo? Você está oprimindo? Opa, você está oprimindo outras pessoas, outras realidades, outros seres? O que é isso? Não é só aqui. Alguém perguntou aqui, eu acho que eu vi aqui bem rápido na mensagem. O que vocês respondem quando alguém fala que ser vegano não é ser mais evoluído, alguma coisa assim? Eu não vejo assim como se a gente fosse seres angelicais. Eu tenho muita coisa para melhorar na minha vida. Eu acho que se ver nessa perspectiva não faz muito sentido. Eu acho que a gente despertou para uma coisa, mas eu, por exemplo, eu tenho que despertar para várias outras. E eu acho que é caminho. Você ser uma ponte, um caminho de mostrar algo para alguém que ela não está observando como alguém fez para mim uma vez. E não se sentir nesse pedestal, né? Que eu acho que isso distancia, até porque a gente somos seres humanos, seres que erram, nós erramos e estamos aqui para aprender e vamos aprender juntos. E é isso. Vamos dar o primeiro passo aí. Alguém falou. Isso aí. Eu acho que se a gente partir para qualquer falsa hierarquia, inclusive entre veganos, ou seja, entre quem é mais vegano, menos vegano, se a gente perder a humildade e se a gente continuar perpetuando falsas hierarquias, que a gente tem um sistema de falsa hierarquia hoje, que o homem branco está no topo. Se a gente continuar perpetuando isso dentro de uma inconsciência distorcida, que usa a mesma falsa hierarquia para outros casos, a gente está fadado a não ver o sucesso de tudo isso que poderia beneficiar todos os seres. Então, quero deixar isso aqui claro que, independente da gente ser vegano ou não, tá encarnado, tem conta para pagar. Ponto. Então, se a gente está aqui, é porque a gente não está zerado. E se a gente perder a humildade, daí a gente já perdeu grande parte dessa travessia. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Então, ou seja, eu acredito que quando uma pessoa questiona isso, a primeira coisa para colocar para a pessoa é que não tem ninguém mais evoluído. Que a partir da hora que a gente está encarnado, então a gente está matriculado na mesma escola cósmica com lições diferentes. E quando as você lições, está mais os evoluído, aprendizados são diferentes. Desculpa, Dani. quando você acha que você está mais evoluído, pode ver aí que você não esteja. Só pelo fato de você achar que você é melhor, né? Então já está Exatamente. Isso, então. Exatamente. Então, quando a pessoa pergunta, eu acredito que seja um bom caminho para que a gente, inclusive, derrube essa ideia de falsa hierarquia. Exato. E comentar com ela. E se alguém está desviando para o meio de alguma arrogância assim, também a gente olhar para a gente e a gente falar para o nosso ego menos. Porque o simples fato da gente fazer o que é certo não faz a gente melhor. É igual, hoje o ser humano está num grau que às vezes a gente vai elogiar alguém e a gente fala, não, mas fulano é honesto. Mas peraí, isso aí não é alguma coisa mais. Isso não é que ele é mais evoluído, isso é o básico. Ele é só aquilo. Exato. Então, se a gente começar a distorcer as coisas, daí vai ser uma bagunça total. A gente está dentro de um movimento que é anti-opressão. Qualquer falsa hierarquia é opressora. Então, a gente se colocar com muita humildade no caminho todo e realmente esclarecer em vez de causar mais confusão. Isso. Bom, a conversa aqui foi andando para tantos lados e eu queria que... Eu agradeço muito, porque a gente começou a falar quando, enfim, a Day e o Rafa, a gente trocou algumas mensagens na semana passada. Eu adoro conversar com vocês, adoro ouvir vocês. Para mim, a sabedoria, a consciência que vocês têm é algo que tinha que estar nas estações de rádio, nas TVs, mídia aberta, fechada. Patrícia, tem programa. Meu Deus. De verdade, de verdade. Então, eu queria só que vocês falassem um pouco dentro do quesito do que é. Ou seja, a gente falou dessa questão mesmo dos mestres bezerros que estão sendo exportados agora, um número de 20 mil, que é absurdo. Eu queria comentar que 20 mil mestres bezerros significa que boa parte desses mestres bezerros vieram da onde? Eles vão para a carne, mas eles vieram do leite. Então, não tem diferença entre pecuária de leite e pecuária de corte. Queria comentar também que dentro desse caso das mestras búfalas de Brotas, a gente também está falando a respeito dos laticínios. E a gente já falou nessa live de formas e formas diferentes que o veganismo não está concentrado no prato, mas sim como um movimento que é anti-opressão, não importa que tipo de opressão a gente está dizendo aqui. Mas sim, a gente concorda que é um grande passo dessa história toda a gente refrear e brecar e cancelar o consumo
de que quer que seja, de mestre animal, da vida dele, dos nossos pratos, da nossa roupa, dos testes, do que quer que seja. E aí, aqui com essas duas pessoas, eu não posso deixar de falar a respeito dos laticínios. Então, eu queria que vocês, que têm vasta experiência, eu acredito que nos cursos de vocês, muito provavelmente as pessoas manifestam para vocês, não, mas tá muito difícil deixar o queijo, tá muito... E eu sei que todos os queijos de vocês são fantásticos, porque a gente mesmo já fez aqui do curso. E queria que vocês falassem um pouco disso para motivar as pessoas que estão ainda... A gente já falou do veganismo como um todo. Agora, especificamente sobre isso, quando a pessoa está patinando ainda em função do paladar e de como que vocês endereçam essas pessoas dentro e fora do curso de vocês para que as pessoas realmente possam continuar caminhando essa senda que traz benefício para todos os seres. A chuva, eu tô aqui me mexendo porque a chuva tá... É que ela tem os horários. Ela tá mordendo a cadeira, mordendo meu... Ela tá numa época de... Não sei quem acompanhou, mas ela era do tamanho da cabeça dela há 5 anos. Ela que tava... Eu 5 meses tava falando, ela mordendo minha mão, mordendo meu pé, mordendo meu pé. E eu falando, cochichando com ela, ela nem aí. Ai, meu papai. Então, Paty, falar do nosso curso, né? A gente... Na nossa rede, né? No nosso Instagram, no nosso YouTube, a gente ensina... Somos professores de culinária vegana, né? A nossa comunicação central é essa. A gente chega para as pessoas através da culinária. E no nosso curso de queijos laticínios vegetais, a gente tem essa função principal de ajudar as pessoas a transicionarem para o veganismo ou pessoas também que estão chegando até nós por conta de alguma intolerância alimentar, porque estão com algum problema de saúde, e foi recomendação até do próprio médico largar os laticínios, então a gente tem públicos diversos. E aí, a nossa função é ensinar essas pessoas que existe vida sem leite de vaca, sem queijo de vaca, e de outros mamíferos não humanos. E a gente ensina essas receitas à base de vegetais. Então, no nosso curso, a gente tem receitas super rápidas e simples, que é para o dia a dia ali, você não tem tempo. Então, a gente vai ensinar substituição de manteiga por uma manteiga vegetal muito maravilhosa, que derrete no pão, que dá aquela sensação, aquela memória afetiva, que a gente sabe que é muito importante para as pessoas. Foi muito importante para mim, para o Rafa. E a gente quis levar para esse curso essa transição amorosa e que trouxesse essa memória afetiva em cada receita. Porque a gente sabe que a emoção, a comida ela é pura emoção, né? Então, quando você renova essa memória afetiva no alimento, você faz a transição alimentar da pessoa ser uma coisa mais fácil. Ela consegue se reconectar de novo com aquele momento do café da manhã, com aquele momento de se reunir com a família. Então, é uma coisa que você consegue modificar na sua vida sem grandes abalos, né? Então, a gente ensina as pessoas, nossos alunos, nossos queridos e maravilhosos alunos, a fazer essa transição de forma calma e tranquila. Então, nosso curso, ele ensina a fazer queijos curados, que tem queijos que demoram de 1 a 2 meses para ficar pronto, porque é o processo, né? Para você ter uma complexidade de sabor mais apurada, mas tem queijos que ficam prontos em 5 minutos. Então, a gente faz de todas as formas possíveis, não só as versões salgadas, mas também doce, né? Doce de leite, pudim, leite condensado. A gente foi atrás das comidas que as pessoas tinham mais vontade e que também eu tinha muito apreço, né? Então, a gente juntou tudo e fez esse curso muito legal. A gente gostou muito do resultado, a gente se entregou muito para esse curso. E a gente também acompanha nossos alunos para que o processo seja tranquilo, se alguém sentir alguma dúvida, se errar alguma receita, porque faz parte do processo de aprendizagem, seja ele na cozinha, seja ele fora da cozinha. A gente aprende com os erros também e a gente está ali ajudando todo mundo a fazer essa transição de forma mais tranquila. Eu acho que eu posso falar da promoção nova, mais ou menos. Que a gente tem o curso vitalício ainda. Nosso curso você se inscrever agora, você tem um curso para sempre ainda. Então, você pode fazer no seu tempo, você pode ir assistindo conforme você quiser. E a gente tem o suporte, né? Então, acho que eu falei tudo. Que lindo, gente. Que lindo. Eu fico muito contente e recomendo. Deixa, eu acho que você falou bem. E se vocês quiserem ver como é que é um pouco do curso por dentro, vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, Combicura, com K, Combicura. Tudo juntinho, assim.
E aí vocês podem ver, a gente tem várias receitas lá, tem receita de queijo fermentado, de pastinha para passar no pão. Então vocês podem ter um gostinho de como é o curso e aprender receitas também para vocês fazerem aí, vocês verem desmistificar para quem acha que comida vegana não é gostosa ou que queijo vegano não é gostoso. Então façam as receitas que estão abertas, aproveitem, façam e convidem outras pessoas, porque eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Viu? E quando você... E uma das coisas que a gente aprendeu na prática da vida ativista e viajando é que quando você fala coisas, né? O veganismo, eu sempre tive muito esse papel, eu particularmente, Rafael, de falar dos assuntos mais difíceis. Eu sempre gostei muito de estudar esses assuntos e me formei em Direito. Então, quando eu fui uma parte do que eu sei do veganismo foi minha monografia, porque eu tive que estudar mesmo para escrever sobre o assunto. Sua monografia foi sobre o quê? Sobre experimentação animal. Tem bastante tempo, era escusa de consciência para experimentação animal para fins pedagógicos, que era tipo o aluno que é obrigado a fazer um teste em uma vaca ou em um cachorro aberto, ele faz medicina e ele não quer fazer isso porque ele se tornou vegano e ele não quer fazer isso. Aí eu fiz o argumento jurídico para o advogado ir no juiz e pedir para ele ter um mandado de segurança e não precisar fazer. Então, ele poderia continuar com o curso dele. Que é um assunto importante para quem está estudando em áreas, né? Muito importante. Mas, enfim, aí eu sempre gostei disso, né? O direito dos animais. É uma cadeira, na UFM, onde me formei, era uma cadeira bem forte até, essa cadeira do direito dos animais, porque tem um professor, não sei se você conhece, chamado Heron Santana. Ele foi um dos primeiros veganos do Brasil. Ele fez um habeas corpus para uma macaca há 15 anos atrás. E ele foi um dos únicos do mundo. Acho que foi a primeira vez em que se reconheceu a personalidade jurídica de um animal não humano. E foi reconhecido na Bahia e ele conseguiu, foi fantástico. É estudado no mundo todo, a defesa dele, enfim. Mas eu via que o que realmente atraía as pessoas não era argumento, era comida. Por isso que eu acabei entrando na parte da comida, ensinar as pessoas a cozinhar. Porque quando você está falando muito sobre veganismo, ninguém... Tem uma fase que você pode ser o chato da turma. Agora, quando você convida seus amigos ou pessoas da sua família, vem lá em casa e eu vou fazer uma comida tal, uma lasanha. Aí você faz uma lasanha gostosa. Você faz um uma café da manhã pizza, com pão de queijo, pão de queijo, requeijão. Queijo Eles nem sabem que tem nada ali. Você pega eles na surpresa. Nem fala nada. Aí se torna uma coisa o quê? Aí é uma coisa sensorial. Aí é outra coisa. Porque aí a pessoa come, ela fala, mas é bom também. E aí vai facilitando essa parte da mente dela. O que ele fala tem sentido, mas eu gosto tanto de queijo, mas esse eu também gosto. Aí eles às vezes falam, se fosse para comer assim, eu virava vegana. Sim, a gente tem um curso que explica como é que faz. É só você fazer e você vai conseguir fazer isso. É bem fácil de você aprender. E foi essa a intenção da gente fazer o curso, era justamente ser essa... tem os dois lados diferentes em cada época, né? A gente tem uma época que é difícil, mas tem essas facilidades. Então, as pessoas conseguem aprender rápido, né? Tudo é muito mais fácil e rápido. Você aprende já... Eu teria... Se existisse um curso online quando eu virei vegano, minha filha teria... Eu não sabia nem o que comer, eu fazia uns negócios assim, nada a ver. Eu ficava... Era horrível a minha alimentação. E não era horrível de nutrientes, mas era horrível... Mas você morava com sua mãe, né? A mãe dele cozinha. Da memória afetiva. Não, minha mãe cozinhava bem, mas ela me deixava para fazer minhas comidas. Ela falou, não, Rafa, agora você vai ter que cozinhar. E aí eu ficava cozinhando muito mal e era muito ruim na época. Aí depois que tem os cursos, né? Hoje em dia tem cursos online. Tem páginas, tem páginas, que tem canal na internet. Então ficou muito mais fácil. Então essa transição, a pessoa que é vegana, eu acho que, ou que quer fazer a transição para o veganismo e quer ser ativista no veganismo. E eu acho que um local importante desse ativismo é nas relações. Esse é bem interessante. Quando a pessoa pergunta... De uma forma não agressiva, sugiro. Porque eu acho que se você fica assim... Porque no momento que você
muda sua alimentação e olha para esse cenário que é horrível, né? Você fica meio indignado e você quer que as pessoas enxerguem o que você está enxergando e fica uma coisa assim. Aí você pode acabar afastando todo mundo. Ninguém quer mais sair com você, ninguém quer mais ver você. Então, respira fundo, digere, é difícil, mas vai com calma, vai comendo pelas beiradas, igual uma sopinha mesmo, vai comendo, a gente vai comendo pelas beiradinhas, vai fazendo uma comidinha para todo mundo gostar, leva mais a sua comida para o encontro. Se alguém toca no assunto, meio ambiente queimado, não sei o que, isso aí acontece por causa disso. Sabe? Às vezes funciona mais assim, porque as pessoas, a mudança é muito difícil. Mudar para qualquer coisa. Você acordar cedo. Eu acordo 7 da manhã, mas eu quero acordar 6 da manhã para eu conseguir cuidar do meu corpo. Poxa, 1 hora, não sei o quê. Mas eu vou ter que... Eu vou me privar do meu sono, mas eu vou ter um benefício. Só que o meu benefício de dormir a mais é mais atraente. Então, Sim. qualquer tipo de mudança, e a alimentação é uma mudança, Forte, ela é uma drástica. mudança forte. Não é simples. A gente pode torná-la mais fácil se você sabe por onde percorrer esse caminho. Então, você pode se juntar com pessoas, eu sempre falo, se juntar com pessoas que estão caminhando nessa direção, mas não esquecer das outras, né? Não é para você desfazer a amizade, nem não ir mais para ficar com a sua família, não vá por esse caminho, porque pelo menos eu acho que não é a melhor forma, né? Sim. Mas e acompanhar outras pessoas que já estejam caminhando, que já esteja mais fácil para ela, porque você vai aprender com quem já está lá na frente, né? E aí as coisas ficam mais simples, gente. Mas a mudança requer um posicionamento nosso, né? A gente está andando aqui, a gente tem que virar para cá para a gente mudar. A gente não vai mudar de rua indo na mesma direção, então. Sim. Existe um processo. E geralmente no início é um pouco mais dispendioso de energia da gente. Mas com o tempo, você não vai ficar pensando toda hora, por exemplo, meu Deus, o que eu vou comer de manhã? O que eu vou comer de tarde? O que eu vou comer... No começo, você fica assim, porque você tira o centro, né? As coisas que você já foi acostumado o tempo todo, sua família, enfim, o que era normal na sua vida. Mas depois você já vai ficar automático. As coisas ficam muito mais simples, você sabe o que fazer, você sabe quais são os pratos novos que você gosta mais, você vai aprender a gostar de coisas novas. Minha sugestão é sempre, elenque algumas receitas que você gostou e aprenda elas para você ter um leque de opções ali e você sempre saber fazer alguma coisa para você. Sim. Então, hoje em dia está mais fácil de você comprar de outras pessoas, não necessariamente no supermercado, porque se você basear a sua alimentação com o que tem na prateleira, vai ficar muito caro. Porque quando bate de frente com os produtos de origem animal, fica muito mais caro porque não tem incentivo do governo, não tem nada. Então, os preços são lá em cima. Porque é nicho de mercado. Não tem como. Mas se você compra... A minha sugestão é, entre nos grupos da sua cidade, do Facebook, sempre tem. Encontre as pessoas que vendem na cidade. Vai ter um monte de gente que vende, que são comidas muito mais gostosas, geralmente, como que tem no... Caseira. Você está ajudando a economia local. Você está incentivando a pessoa que está produzindo aquele tipo de alimento, ela continua produzindo. E você vai ter comida gostosa na sua casa, sem necessariamente sempre você precisar estar fazendo. Às vezes a gente quer comer fora. Eu às vezes quero comer fora. Eu não quero cozinhar o tempo todo. Então, é importante a gente fazer essa trilha. Que não tá de mão beijada, nem sempre vai estar lá nos aplicativos, né? Que você pede comida. Mas aí você é só ter um pouquinho mais de... um olhinho mais aguçado para a gente aprender a fazer os caminhos novos. Que o tempo vai passando, como o Rafa falou na época dele, isso não existia. Eu morava na Paraíba, em Campina Grande, quando eu parei de comer carne, há 9 anos, 10 anos atrás. Também era uma coisa super alienígena. Ninguém nem sabia, pensava que eu só comia tomate, alface e cebola, né? Salada e feijão. Nem feijão, né? Que as pessoas não associam muito. E aí, mas você consegue. Você pode pedir outra coisa, pegando o gancho. Eu tô falando muito aqui, mas eu acho que é importante falar esse tipo de coisa. Por exemplo, você fazer demandas, pedir nos estabelecimentos. Você não tem uma opção vegana, mas o que é vegana? Você explica. Tem que ter essa paciência didática, né? A gente vai para a feira daqui, tinha uma esfirrazinha. Aqui vende muito carne de jaca, porque na rua, assim, tem pé de jaca, tudo aí. Tem um monte de salgadinho palmito de jaca, que chama aqui, jaca verde, que não tem sabor doce, tá? Para quem não entende. Aí a gente vai na feira, aqui toda segunda-feira, fazer feira. feira. Aí tem um salgadinho lá de esfirra de palmito de jaca.
E aí o salgadinho só não era vegano porque ela pincelava ovo em cima do salgadinho. Aí eu conversei com ela, Dona Cida, o nome dela. Eu falei, Dona Cida, eu queria dar uma sugestão para a senhora, se a senhora quiser. Em vez de pincelar o ovo, por que a senhora não passa um óleozinho com cúrcuma? Porque vai dar aquele douradinho. E aí, quem não pode comer ovo, ou quem não come como eu, a senhora acaba atingindo todo mundo. Quando foi na outra semana, cheguei na feira, ela tinha feito o que eu tinha falado. Aí agora, a esfirra dela sempre é com a cúrcumazinha. Então, as Já tem coisas... uma opção vegana na E região. é Tem uma opção deliciosa. vegana. Toda segunda-feira, nas café da manhã, é suco de mangaba e uma esfirrazinha lá na feira com De palmito carne de de jaca, ó. Muito bom. Porque a gente pode ir, né? Sim, sim, É, sim. é a formiguinha, a gente pode fazer nossa parte assim também. E Exatamente. pensando que a alimentação, principalmente em uma fase que o país está vivendo, a alimentação vegana, ela tem um imenso potencial de ajudar pessoas. Por exemplo, aqui é uma região que tem Eu ia falar isso. muita jaca, tem muito caju. No quintal não, assim, na rua. É pés e pés de jaca, pés e pés de caju, né? É, e tem muita fome. Traga. E é uma região que passa muita necessidade. Então, o veganismo, ele, na verdade, eu vejo ele muito como uma solução, ele, na verdade, para quase todas as coisas. Sim, Econômica, porque você sim, teria como transformar essas regiões, por exemplo, brasileiras, tropicais, em polos de produção de sim, coisas para o mundo todo, porque é extraordinário o potencial da região. sim. Só, ó, no Brasil você tem produção de, não sei, outros lugares do mundo que tem jaca, tanta quanto aqui. Eu acho, não sei. E jaca é uma das melhores coisas para substituir a carne. A fibra do caju, ela é maravilhosa para substituir a carne, né? Para fazer hambúrguer. A fibra do caju é uma das coisas mais maravilhosas para carne vegetal. E o caju tem a castanha de E caju, tem a né? castanha de caju, Que que é a aqui melhor base para os quase os queijos para queijos fazer vegetais. creme, para fazer tudo. Então Então, você tá aqui tem imenso potencial, só que aí você precisa que as pessoas acordem para esse fato, mas a gente precisa também e precisa principalmente de política pública inteligente, de gente que esteja gerindo cidades, estados e países com inteligência. É esse que é o ponto. Porque aí você consegue pensar de forma inteligente. E o problema dessa imediatismo que você estava falando ali do problema dessas pessoas é Sim. porque é falta de inteligência a longo prazo, Exato. é falta de inteligência dentro dos conceitos deles, não tem lógica para eles mesmo. Então, quando você vê que quem tem menos, sei lá, quem tem uma vida toda pela frente, tem 30, 40 anos pela frente, todo mundo no planeta só tem uma causa. No mundo todo. Quer ficar vivo 40 anos para frente, teria que estar pensando primeiro, pensar assim em si mesmo, falar, pô, eu quero viver até lá velhinho e Sim, ter um ambiente legal para viver sim. com minha Ter água, família, ter né, ter água, água, pô, ter água. ter um clima Claro. legal, não cozinhar. não morrer em uma grande tempestade, como é que estão tendo agora? São Ciclone. momentos, não, são momentos que ficam muito quentes, que as pessoas morrem de simplesmente que ondas de calor mortíferas está acontecendo já e vão começar a se tornar recorrentes em muitos lugares do mundo. Quem não tiver dentro de um ar-condicionado naquele momento morre porque é muito quente. Vai começar a acontecer isso. Então, tipo assim, a gente precisa entender que a maioria, a imensa maioria das pessoas precisa acordar para o fato de que temos uma causa só. A grande causa humana ela é uma causa só. Só para finalizar aí essa parte minha que eu ia falar, eu comecei vegano por causa da formiguinha. Depois foi por causa de todos os animais. Mas depois chegou um momento da minha vida que, depois de muito tempo no veganismo e animais, eu comecei a ficar com muita vontade de que minha espécie não seja extinta. Eu tenho muito apego à humanidade, eu gosto do ser humano. A gente faz coisas muito legais, canta, dança, tem coisas incríveis, né? A gente consegue fazer coisas incríveis. E seria muito bom a gente continuar nesse planeta. Então, quando eu vejo pessoas, acaba logo essa espécie. Dá tristeza, porque a gente não pode desistir da nossa espécie. Esse que é o ponto. A gente tem que lutar pela espécie, primeiro. Então, lutar pela nossa espécie tem que mudar o jeito de ver as coisas de modo egoísta, porque o egoísmo é falta de inteligência. Se eu estou vendo tudo, é só eu no mundo, eu morro.
Não tem inteligência isso. E a nossa espécie está fazendo isso. É só a gente. E a gente não é nem a espécie, né? Alguns lutando por uma pequena minoria da espécie. Se a gente perceber que não, dá para olhar para os lados, dá para olhar para os outros animais, dá para olhar para as pessoas mais pobres, dá para olhar para as pessoas dos bairros mais pobres que estão com necessidades. E quando a gente começa a fazer um movimento pessoal e coletivo de atender a coisas que não sejam os nossos problemas apenas, ver o problema dos outros de modo empático, pô, eu poderia ajudar o outro, vai ficando tudo mais fácil e em um movimento maior seria uma solução a longo prazo para a gente, enquanto espécie, que é isso que a gente precisa, uma solução para a espécie humana, que ainda não é sustentável no tempo, esse aqui é o ponto. Não. Na lógica lá, na equação, não fecha. Eu tiro muito mais recursos do que o planeta tem e cada vez mais isso está ficando mais rápido. Dizem que acho que é setembro, né? Setembro, a humanidade tira tudo do que o planeta produz até o fim do ano. E cada ano que está passando, a gente está chegando mais perto do começo do ano. 6, 7 meses, a gente tira tudo que o planeta vai produzir. E vai acabar. Aí a gente tem que mudar isso. Como é que mudamos isso cada ser humano comendo um bicho gigante? Não tem lógica. Olha para uma savana. Assim, né? Porque estamos aí muita gente passando fome, né? Mas na lógica de cada pessoa. Mas na lógica de que vamos acabar com a fome do mundo produzindo mais carne, né? Que às vezes é uma lógica. É uma lógica que as pessoas. Vamos produzir muita carne porque tem muita fome. Não, gente, vamos produzir muita batata, muita verdura, muito inhame. Agroflorestas para todo lado. Dá comida para. Exato. Exatamente. E aí a gente podia estar de boa, a gente poderia ser uma espécie que hoje, com tecnologia que a gente tem, com o acúmulo histórico que a gente tem, a gente podia estar numa fase dourada da humanidade. Sim. Maravilhosa. E a gente está numa fase que parece que cada vez que tem mais riqueza material, mais pobreza espiritual tem. E as pessoas cada vez mais pobres espiritualmente. É isso. A resposta é essa aí, ó. Na minha opinião. Não vou dizer que é a única, mas a minha é essa. O que eu tenho notado é justamente isso, sabe? A gente tem ficado, enquanto humanidade, obviamente a gente vê aqui todos esses distanciamentos, esses desequilíbrios sociais, mas a gente está chegando num ponto onde a gente é tão pobre que a gente só tem dinheiro. A gente é tão pobre que a gente só pensa em ficar rico com dinheiro. E aí todas essas riquezas, que é o cantar, o dançar, todas essas riquezas que são, na verdade, a água, que são, na verdade, essa inteligência voltada para a sabedoria, tudo isso que está acontecendo nesse sutil e sublime da vida se perdem porque a sensibilidade do ser humano foi substituída por um imediatismo absurdo que só quer um benefício próprio no mais grosseiro do nosso espírito. E aí, obviamente, quem precisa de resgate é a gente. Rafa e Dai, de novo, eu volto para vocês terem programas de TV, rádio, cultura, jornais, e que vocês sempre possam voltar aqui. O nosso canal está sempre aberto, ou seja, aqui esse espaço virtual está sempre aberto para vocês. Não posso deixar de fechar essa live sem agradecer o apoio que vocês, enquanto seres humanos, oferecem para o veganismo, mas vocês, enquanto Combicura, oferecem para o santuário e outros também que sei. Ou seja, essa participação ativa de vocês na transformação do mundo e não simplesmente num desejo, ou como a gente falou em outros pontos da live, como, bom, eu estou fazendo a minha parte e agora vocês que lutem aí fora. Não, vocês sempre são muito engajados e sempre participando de uma forma muito fidedigna aos valores de vocês, com todas essas causas que aqui, por exemplo, no Santuário a gente representa. Então, eu só quero deixar esse agradecimento por vocês serem de verdade. Eu acho que o agradecimento é isso. Vocês são de verdade. E tanto o Vitor quanto eu, a nossa equipe, a gente presta imensa homenagem para vocês e reverencia vocês em tudo que vocês fazem. Porque o que vocês fazem é sempre pelo bem do coletivo. E isso move a gente, inclusive, nos inspirando. Queria passar para vocês, depois desse agradecimento, uma mensagem final para o público. Oh, Patrícia, você fala isso para a gente... E é de volta para você, né? Você sempre tão iluminada, maravilhosa. E você falou antes que adora receber nossas mensagens, nossos áudios. Eu amo receber seus áudios inspiradores. Que eu sempre escuto com o coração aberto. Você tá de portas abertas no meu coração, no nosso coração. Nosso coração. Gratidão pela oportunidade, por nos permitir também colaborar com o Santuário, com o nosso curso. Não só a gente, mas todos os alunos que adquirem o curso estão ajudando o Santuário. Então,
é uma é um esforço coletivo, né? De várias pessoas. Então, você está transformando sua alimentação e você está ajudando que outras pessoas ajudem os mestres animais ali no santuário. Não só o da Patrícia, mas também o do Terra dos Bichos, que Da também a Cíntia. gente auxilia ali com o nosso curso de introdução. Gratidão a todos que pararam aí. Essas 1h20, a gente nunca fala pouco. Tem muito Nossos assunto. lives sempre são gigantescos, gente. Desculpa. É lindo. Gratidão pela escuta, pela presença aqui. Isso já é parte da transformação. Só da gente estar querendo olhar para uma coisa tão Sim. importante já é muito, 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 faz muita diferença. Gratidão por vocês estarem aí do outro lado. E espero que tenha trazido algumas faíscas aí no coração de vocês para movê-los, seja de onde vocês estejam, de qualquer lugar, de onde vocês estejam aí nessa mudança que estamos todos nós, né? Cada um na sua etapa, mas pensando sempre que a gente precisa estar em movimento. Não é chegar num ponto e parar, a gente sempre precisa estar caminhando e vendo quais são os lugares que a gente precisa ajeitar, melhorar e construir juntos. Porque sozinhos a gente não faz. A gente faz algumas coisas, mas é muito pouco. A gente tem que se juntar para realmente construir o mundo que a gente quer ver, né? E a gente precisa estar dentro dessa construção e não olhando de fora. Gratidão. Gratidão, gratidão. Grata, querida. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Também. Agradeço a todos que estão aqui, as 78 pessoas no momento, que nos acompanharam nesse momento aqui, nessa 1h20 quem ficou. E é isso, gratidão e que quando tiver no momento de vocês para fazer uma transição alimentar, que ela aconteça e que busquem ajuda, que possam, se tiverem dificuldade, falem conosco, vá na nossa página e fala, Rafa, me A gente ajuda, sempre responde lá nos dá-me directs, ajuda. viu, minha gente? Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente sempre tá ali respondendo. E Ajudando entendendo vocês. que quando essa transformação acontece, quando você faz uma transformação na sua realidade pessoal, isso é um passo muito importante para o mundo, né? Porque você é uma parte do mundo. Não que você é o fim dali, acabou, agora tudo está resolvido porque estou salvando os animais. Mas você já é uma parte dessa transformação. Então, uma pequena mudança já é uma mudança. E a gente tem que dar passos em direção ao mundo transformado, né? No dia a dia, no que a gente pode fazer. Mas sempre, na minha opinião, procurando encontrar novas pessoas para a gente se tornar de fato, voltar a ser um movimento, em movimento, com uma força, entendendo que a gente tem uma grande força coletiva, que a gente pode, de fato, fazer coisas que a gente nem sonha que pode fazer, mas a gente consegue. E se a gente não fizer, aí de nós, Temos que fazer. ai de nós se não fizermos. Os meus sobrinhos, as Exatamente. crianças, todas as próximas Pensemos nas gerações crianças, né? precisam da gente, eles são crianças. O futuro não é das crianças, o futuro é o que a gente dá às crianças. É nossa responsabilidade. Depois, o que os outros fizeram? Não, é a gente que É tem o que a gente está fazendo, né? É isso aí. Então, eu espero que consigamos dar um futuro melhor para as crianças e que a gente cuide do lugar que elas vão viver para que elas sejam felizes. Acho que é isso. Obrigada, querido. gente. Muita Gratidão gratidão. mesmo. Vou terminar aqui. Alguém perguntou sobre a deidade que estava aqui no meio da live, que é Buda, e a gente falou muito de compaixão e de consciência aqui. Eu vou terminar, que a gente sempre começa e termina com um cântico para o Buda da compaixão, para Amitabha, para que essa compaixão ela consiga penetrar todos os corações e, através da penetração no coração, que se expanda a nossa consciência e coloque serviço nas nossas mãos. Gratidão ao casal, gratidão a todos que nos ouviram e que a gente possa estar junto nesse serviço sempre. Om Namo Amitabhaya Budaya Dharmaya Sangaya. Beijos. Gratidão a todos. Boa noite. Graças. Boa noite, gente. Obrigada.